Olha, com alegria nós chegamos até você com o programa Andando com Cristo, aqui através da TV Grandourados, a TV da família douradense, que chega levando a comunicação, boas matérias, boas reportagens, bons assuntos, até o seu lar, no sentido de edificar a família. E o programa Andando com Cristo, da Igreja Presbiteriana de Dourados, tem também a alegria de chegar até você através desta emissora, para comunicar o amor de Deus, a mensagem do Evangelho, aquela mensagem pura do Evangelho de Jesus Cristo, nosso Salvador. E hoje eu quero divulgar aqui com você o nosso curso de teologia. Toda quarta-feira lá na igreja, ali na Igreja Presbiteriana Central, a Igreja do Relógio, nós temos lá o curso de teologia. Estamos um núcleo de estudo, temos ali cerca de 70 alunos fazendo um curso de teologia básica. O que se pretende com um curso de teologia básica? Primeiro, a reflexão teológica, o estudo da teologia, o estudo acerca de Deus, ou da pessoa de Deus, do ser de Deus. A palavra de Deus diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque como a alva, a sua vinda é certa. Então, conhecer a Deus é um desejo da alma do homem, conhecer a Deus é uma tarefa que Ele nos deixou. E Deus se revelou a nós através da sua palavra. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre esse aspecto da revelação, o que é a revelação à luz da palavra de Deus. E o curso de teologia, toda quarta-feira às 19h30, é um curso que vai trazer a você essa reflexão teológica, esse aprofundar no conhecimento de Deus, no conhecimento da palavra de Deus. Um Deus que se revela a nós pela palavra escrita. E toda palavra escrita implica da nossa parte uma dedicação de estudo, de aprofundar a nossa leitura, o nosso estudo, para compreender as coisas que estão escritas naquele livro. A Bíblia é a palavra de Deus, é o livro dos livros. A Bíblia é o livro mais lido no mundo, disparadamente. Não tem nada que se compare à Bíblia em termos do livro mais lido no mundo. A Bíblia também, ironicamente, não obstante ser o livro mais lido do mundo, é também o livro mais perseguido do mundo. Você pode ter certeza que os esforços humanos do ateísmo, do gnosticismo, da filosofia positivista, enfim, nunca mediram esforços, grandes linhas do estudo do pensamento humano, nunca deixaram de medir esforços em desacreditar a Bíblia, em querer torná-la um livro sem sentido, sem razão, como se não fosse a palavra de Deus revelada e dada a nós. Deus preservou esse livro para que ele chegasse até nós de uma forma extraordinária, porque nele Deus se revela a nós. Então, o estudo da teologia também é o estudo da Bíblia, da palavra de Deus. Fica aí o convite para você estudar conosco, toda quarta-feira, às 19h30. O curso é gratuito, você não precisa de preocupar quanto que é a mensalidade, porque é um curso gratuito. Nosso grande interesse é que você estude a palavra de Deus e cresça no conhecimento de Deus e no conhecimento da sua palavra revelada a nós. Hoje nós vamos falar um pouco sobre revelação. Nós vamos para um intervalo, não saia daí, voltamos logo. Eletrocar Centro Automotivo, uma empresa que possui profissionais especializados e altamente treinados para cuidar do seu veículo. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos, baterias com garantia e durabilidade, troca de óleo com as melhores marcas do mercado. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar,
Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Mais informações, 3422-7507. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg é administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021 1135. Olha, nós estamos retornando aqui no segundo quadro do programa Andando com Cristo e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a revelação. A palavra de Deus nos diz assim no livro de Deuteronômios, capítulo 29, versículo 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Olha que coisa maravilhosa. As coisas encobertas, que não foram reveladas, pertencem ao Senhor nosso Deus. Porém, as coisas reveladas, aquilo que Deus revelou a nós, essas pertencem a nós e aos nossos filhos, de geração em geração, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Meu querido telespectador, nós precisamos de entender essa questão relacionada à revelação. Hoje em dia é muito comum a gente ouvir pessoas falando: olha, eu estou tendo uma revelação aqui, Deus está me revelando algo aqui. A palavra revelação é usada no contexto geral das Escrituras exatamente para descrever o fato de Deus manifestar a nós a sua vontade e Deus se apresentar a nós, se revelar a nós, a sua pessoa e também a sua vontade. A sua vontade está na lei do Senhor. A sua pessoa está constantemente revelada em cada ato, em cada página das Escrituras. Esta revelação, a ideia do original é como você tirar a cortina para você enxergar atrás da cortina, ver o que está atrás da cortina. Você não vê, mas eu estou aqui gravando aqui este programa para que ele chegue até a sua casa e na minha frente ali tem uma cortina e eu não posso ver o que está atrás da cortina. Revelar é abrir aquela cortina para que eu possa ver o que está atrás daquela cortina. A revelação bíblica foi uma revelação progressiva. A revelação progressiva foi Deus a cada momento da história revelando-se, dando a conhecer ao homem e revelando um plano maior. É como você pegar um livro de história e ir contando a história para o seu filho. Em cada página daquela história, você vai descortinando um enredo, você vai descortinando um mundo
para aquele que ouve a história. Deus foi se revelando, Ele foi descortinando a história para que nós pudéssemos compreendê-la na palavra dEle, na Bíblia Sagrada. E essa revelação progressiva, ela está revelada em cada página das Escrituras. A Bíblia é a palavra de Deus. E quando nós vamos ler a Bíblia, estudar a teologia, o nosso ponto de partida não é a dúvida, mas a fé, obviamente. Nós temos duas formas de estudar teologia. Uma é pelo pressuposto da fé. O pressuposto da fé significa que o que está na palavra de Deus é revelado por Deus, é a verdade de Deus para nós e que a palavra de Deus é inerrante. O que está aqui é exatamente o que está aqui para o nosso entendimento. O outro pressuposto de se estudar a teologia é o pressuposto da dúvida. Não daquela dúvida meramente investigativa, mas aquela dúvida da incredulidade, aquela dúvida da ausência da fé. Houve um movimento na história da igreja, no final do século XIX, início do século XX, chamado movimento da autocrítica, que descaracterizou a Bíblia como palavra de Deus, ensinando que a Bíblia não é, a Bíblia contém a palavra de Deus. Quando você ouvir esse discurso por aí na sociedade, em algum lugar, dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela apenas contém a palavra de Deus, você pode saber que é um conceito da autocrítica. O movimento mais tarde se tornou conhecido como movimento liberal, exatamente por não aceitar os pressupostos das Escrituras como pressupostos de fé e sim de dúvida. A autocrítica não trouxe muito ajuda. É claro que nós estudamos e trouxe alguma abertura autocrítica para você aprofundar mais na investigação de algum texto, mas não com o pressuposto da fé. E aí que está a contrariedade do movimento. O pressuposto da fé, eu vou estudar a palavra de Deus, vou investigar o mais profundo que ela tem para nos ensinar, mas sabendo que ela é a palavra de Deus e Deus tem algo a se revelar a nós ali, naquelas páginas. O propósito de Deus em manifestar a sua revelação de uma forma progressiva, é bom nós entendermos, porque Deus se revela ao homem por duas fontes. A primeira fonte é a fonte natural, a fonte da criação. Deus criou todas as coisas e os céus proclamam a glória de Deus. Então, Deus se revela a nós por toda a sua obra criada. Quando eu vejo um cientista investigando o universo, o cosmos, quando eu vejo ele ali sondando os planetas e com as suas sondas espalhadas pelo globo terrestre e pelo universo, pelas galáxias, então nós logo entendemos que ele está procurando conhecer a obra criada por Deus, e a grandeza de Deus se revela na sua obra criada por Ele. E quanto mais aprofundam os estudos das ciências, mais vem que esse universo que existe é muito maior do que tudo que os nossos olhos naturais veem. É muito maior do que o homem pode ver com seu olho natural, ou até mesmo com seus equipamentos. Até porque ele não tem condição, nenhum ser humano, de alcançar os limites desta própria Via Láctea na sua existência. Gastaria muitos anos alguém viajando na velocidade da luz ou até além dela para percorrer e explorar esta via, e descobre que ela é a menor, tem muitas outras. Então, a obra da criação revela a grandeza do Criador, é uma forma de Deus se revelar ao homem. Por isso que o Salmo 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Como que nós vamos entender a grandeza de Deus, um Deus que criou todas as coisas para o louvor da sua glória? Por outro lado,
esta própria revelação natural torna todos os homens indesculpáveis na sua incredulidade diante de Deus. Paulo, registrando Romanos, no capítulo 1, a partir do versículo 18, ele fala que por causa da criação e desta obra de Deus criado, a forma natural de Deus se revelar ao homem, todos os homens são indesculpáveis diante de Deus. Por que você não crê em Deus? Você é indesculpável diante de Deus, porque a própria criação revela a grandeza de um Criador. A própria criação revela que há um ser infinitamente mais inteligente do que você e eu, e do que a somatória da inteligência humana, que deu origem a todo esse universo complexo e ao mesmo tempo harmonioso que nós existimos nele, e a vida, quem deu a vida a este universo. Então, por causa disso, todos os homens são indesculpáveis, porque não tem um lugar neste planeta que o homem ergue os olhos aos céus e os céus não estão sobre a cabeça dele, testemunhando a glória de Deus. Não tem um ser humano respirando neste momento no planeta que não seja Deus quem está dando a ele a vida, a respiração e tudo mais. Então, a forma natural da revelação de Deus é a sua obra criada, é o palco da criação. A grandeza da criação revela a grandeza do Criador. E quando nós vamos ver o testemunho das Escrituras, o Criador é muito maior do que a criação. Deus é muito maior do que toda a sua obra criada. E isso é admirável. E como entender a grandeza de Deus? Nós, seres tão limitados, mas a necessidade de aprofundarmos mais no conhecimento de Deus. A outra forma de Deus se revelar ao homem, além desta forma natural, que é pela obra criada, é a forma especial. A forma especial de Deus se revelar a nós é pela Bíblia, pela palavra dele, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. É a forma como Deus foi progressivamente se revelando ao homem. E por isso que a cada página das Escrituras, em cada página da Bíblia, nós encontramos uma expressão do ser de Deus e Deus se dando a conhecer. Um dos textos lindos que eu acho lá no livro de Gênesis, no capítulo 28, 16, 17, é quando Jacó está fugindo da presença de Esaú, num tempo de muito paganismo e idolatria, e cada pessoa tinha o ídolo do lar, e cada família tinha o seu Deus particular, o ídolo do lar. E Jacó, fugindo de Esaú, ele deita para dormir, e Deus já havia revelado a Abraão: eu sou Deus, eu sou o teu Deus. Depois a Isaac: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, sou também o teu Deus. E a Abraão e a Isaac, Jacó, ele já tinha revelado: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E Jacó até então pensava, era mais um Deus do lar. E quando ele foge da presença de Esaú, e ele deita e dorme, à noite ele tem um sonho. E naquele sonho, os anjos de Deus tinham uma escada que ligava o céu à terra, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E o Senhor, então, naquele sonho, fala a ele e diz assim: Jacó, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, teus pais, anda na minha presença, ser perfeito. Enfim, quando Jacó desperta daquele sono, ele diz assim: na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, é a porta dos céus. Olha a forma de Jacó se descrever e a forma de Deus se revelar a ele. Ele havia fugido dos limites das terras de seu pai. E agora, quando ele está fora dos limites da terra, o entendimento naquele tempo é que quando a pessoa saía fora dos limites da sua terra, ele não estava mais sob a proteção, os cuidados do Deus da sua família. E Deus se revela longe dos limites da terra dele e fala: eu sou o teu Deus, eu estou aqui com você. E Jacó desperta daquele sono e fala: na verdade,
o Senhor está aqui comigo e eu não sabia. E ele não sabia mesmo, aquilo ali não é uma retórica, não é um mero recurso gramatical, de forma alguma. Jacó de fato não sabia. Ele não sabia que o Deus de Abraão e de Isaac, o Deus da aliança, era o Deus de toda a terra, o Criador dos céus e da terra, que não há limite geográfico para ele. Olha que revelação progressiva, extraordinária. E assim nós vamos vendo Deus se revelando página a página. Mas nesse quadro da revelação especial de Deus, que começa com aquele resumo de Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra, nós vamos vendo que há alguns momentos na história que Deus usa uma forma de revelar e outros momentos que Deus usa outra forma de revelar ao homem. Não saia daí, nós vamos para o intervalo, que eu quero te explicar sobre a teofania, sobre a profecia e sobre a revelação em Cristo. Não saia daí. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos, às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração, com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19h30, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Drogaria Auxiliadora, há mais de 30 anos oferecendo uma linha completa de medicamentos com os mais conceituados laboratórios, perfumaria, maquiagens, tinturas para cabelos e vários suplementos para academia. Você encontra também artigos para presentes, bijuterias, semijoias, bolsas, brinquedos e muito mais. A Drogaria Auxiliadora é referência em medicamentos genéricos e similares. Agora também com a rede Remédio Barato, com descontos de até 70%. Não deixem de conhecer o Juntal, que contém ômega 3, 6 e 9 e combate o envelhecimento precoce. A Drogaria Auxiliadora tem 2 endereços, Avenida Marcelino Pires, 2555 no centro e Avenida Marcelino Pires, 4473, Cabeceira Alegre, em Dourados. Mais informações, 3420-3131. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Nós voltamos aqui no mais um bloco aqui do programa Andando com Cristo. Eu quero agradecer muito a sua companhia aqui conosco. Temos recebido a comunicação de muitas pessoas que têm acompanhado aqui o programa Andando com Cristo na TV Grandourados e feito companhia conosco aqui na divulgação da Palavra de Deus. Aplique a Palavra de Deus ao seu coração e peça ao Espírito Santo que te faça compreendê-la, você e a sua casa.
Nós vamos falar agora sobre algumas formas de revelação. No capítulo 1 do livro de Hebreus, Hebreus 1:1, fala assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Aqui tem todo um resumo da revelação de Deus. Muitas vezes, Deus falou então muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, e agora nesses últimos dias nos falou e continua nos falando pelo Filho. Algumas formas de revelação para você compreender. Quando nós vamos estudar a Bíblia, tem alguns períodos. O primeiro período da revelação é o período que nós chamamos de período das teofanias. Teofania quer dizer aparições especiais e temporárias de Deus. Aparições temporárias e especiais da parte de Deus. Teofanias. Por exemplo, a Bíblia registra o início das teofanias em Adão. Assim que Deus criou o homem e colocou no jardim do Éden, todo final do dia Deus se aparecia. Teofania, aparecia, aparições, para falar ao homem, e falava com Adão, como nós conversamos aqui uns com os outros. Então, o período das teofanias começa com Adão. E esse período percorre várias páginas do Antigo Testamento. Os 5 primeiros livros da Bíblia é um período de teofanias, o período da lei de Deus, que pega de Gênesis a Deuteronômios, ou seja, vai de Adão até Moisés. Várias vezes Deus manifesta, aparece a Abraão, aparece a Jacó, a Isaac, a Jacó, a José, fala. Vemos Deus nessas teofanias falando muitas vezes. O período áureo delas se deu com Moisés. Quando Deus apareceu para Moisés na sarça, Deus aparece para Moisés no Monte Sinai, o monte fumegava ali, Deus deu as tábuas da lei a Moisés. Deus aparece a Moisés nas águas de Meribá e tantos outros momentos. São as aparições, as chamadas teofanias, que pega então o período de Adão até o período de Moisés. No livro de Deuteronômios, Deus fala para Moisés assim: Moisés, daqui para frente eu não vou mais aparecer. Está lá em Deuteronômios 18. Agora eu não vou mais falar face a face. Eu não vou falar mais diretamente. Eu vou falar agora através dos profetas. Então vem o período das profecias, que assim como Moisés encerra ali um período de teofanias, encerra no sentido único, porque depois a gente vê mais algumas vezes com Elias, Eliseu, aqueles profetas, de forma muito rara. Mas de Moisés até João Batista é o período das profecias, não mais das teofanias, mas é um período da revelação de Deus através de profetas. Nas teofanias Deus falava diretamente, nas profecias Deus falava indiretamente. É por isso que Hebreus fala aos pais pelos profetas. Então era assim como Deus mandar um recado, Deus mandar um aviso, Deus mandar uma mensagem através desses profetas. E esses profetas, eles tinham na sua boca a expressão muito clara: assim diz o Senhor. Deus falava a eles e eles falavam ao povo. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Esta era a autoridade dos profetas. Então, de Moisés a João Batista é o período das profecias. Tanto que Jesus vai dizer que João Batista é o último dos profetas, ou seja, ali nele encerraria aquele quadro das profecias bíblicas naquele modelo de revelação. Então, o primeiro quadro foi das teofanias, Deus se revelando diretamente.
O segundo quadro de Moisés até João Batista é o período das profecias. Quantos profetas? Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, né? Tantos profetas que Deus levantou, outros profetas que não escreveram livros. O profeta Eliseu, o profeta Elias, o profeta Natã foi importante no período do reinado de Davi, e tantos outros que a Bíblia relata, que nós não temos livros escritos por eles, mas temos as suas profecias registradas, por exemplo, nos livros históricos. Então, a revelação de Deus, Deus se revelando, teofania, depois profecia. Por último, o quadro da revelação de Deus se completa na pessoa de Jesus Cristo. Em Cristo, a revelação alcança a sua plenitude, o seu clímax. Aquela revelação progressiva de Deus, que Ele vinha revelando o plano da redenção, o plano do resgate da humanidade caída, quando Ele vinha apresentando ali os seus feitos na história, a forma como nós sabemos que Deus dirige a história e continua dirigindo a história, é porque nós podemos compreender esta revelação progressiva de Deus. A história tem um início, um meio e um fim. Nós sabemos pela revelação de Deus de onde vim, o que eu estou fazendo aqui, quem eu sou e para onde eu vou. Nós conhecemos também a história humana, a história do mundo. Nós sabemos como que esse mundo surgiu, criado pelas mãos de Deus, por que ele se tornou o que tornou, por causa do pecado do homem, a queda do homem, que afetou o homem e afetou toda a criação. Nós sabemos por que podemos ter uma esperança, por causa da redenção, que a palavra de Deus, nessa revelação progressiva, nos apresenta, os profetas dizendo que haveria de nascer o Messias, e agora Jesus Cristo vem. É por isso que Hebreus diz, nesses últimos dias, nos tem falado pelo Filho. E sabemos o fim da história, porque o livro de Deus, a palavra de Deus, nos revela o fim de todos os tempos, o juízo de Deus, enfim, novos céus e nova terra, o fim desta era. Então sabemos que a história tem um início, um meio e um fim. A história se conta em antes de Cristo e depois de Cristo. O centro da história é a pessoa de Jesus Cristo, é o centro da história, é o centro da Bíblia, e eu espero que ele seja também o centro da sua vida. Porque se Cristo não for o centro da sua vida, não tenha dúvida que a sua vida está fora do centro. Uma confusão, desgovernada, não é verdade? Cristo é o centro de todas as coisas, inclusive da nossa vida humana. Se não estiver centrada nele, pode saber que ela está centrada em si mesmo, ou ela está centrada nos prazeres deste mundo, ou neste mundo, ou enfim, em alguma outra coisa que só vai gerar confusão na sua alma. Em Cristo, então você poderia dizer assim, então quando Deus se encarnou na pessoa de Jesus Cristo, o Verbo se faz carne e vem habitar entre nós, é uma teofania? Não, não é uma teofania. Ali é o Verbo que se faz carne. Ali é a palavra que se concretiza em pele, em carne e osso. É por isso que nós não precisamos de ter ídolos na nossa vida. A manifestação material, corpórea, do Deus eterno, se materializou, se encarnando na pessoa de Jesus Cristo. Por isso que nós não precisamos de ter nenhum tipo de ídolo na nossa vida, nenhuma imagem na nossa vida, porque Cristo já se fez carne, Ele já se materializou, Ele já habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E a revelação de Deus, então, alcança esse clímax na pessoa de Cristo, mas não é uma teofania, porque as teofanias eram aparições temporárias de Deus. E a encarnação não é
uma manifestação temporária de Deus. Cristo é a expressão máxima do ser de Deus, Ele é o próprio Emanuel, o Deus conosco, Ele é a manifestação na carne de Deus vindo até nós. Nele habita toda a plenitude da divindade, e Cristo não é uma teofania nos moldes do Antigo Testamento, porque Ele não é temporário, Ele é uma manifestação plena e uma manifestação eterna. Não é Deus falando de trás da sarça conosco, é Deus nos falando pessoalmente na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho. É por isso que em Cristo a revelação alcança plenitude. Aí você fala, pastor, então não tem revelação hoje? Desta forma, não. A revelação encerra na pessoa de Jesus Cristo. Eu não posso viver um quadro de incredulidade de achar que Deus, ao nos revelar Cristo, Ele não revelou o máximo. Ele é a expressão exata do seu ser. Eu não posso ficar desconfiado que Deus está escondendo alguma coisa de mim, que Ele vai falar para o amigo falar para mim, ou vai falar para um irmão da igreja, para o irmão falar para mim. Não. Quando eu olho para Cristo, ali está a plenitude da revelação de Deus. Tudo que nós precisamos de saber para a nossa fé, para a nossa história, para a nossa salvação, nós encontramos na palavra de Deus, que tem o seu clímax na pessoa de Jesus Cristo. É Ele quem é a revelação do ser de Deus, a expressão exata do seu ser. E quando fala exata, é para falar na plenitude desta revelação. Voltando a Hebreus, ele diz, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras, outrora, mas nestes últimos dias, Ele nos fala pelo Filho, por Jesus Cristo, a quem Ele constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também Ele fez o universo. Cristo é a expressão exata do seu ser. Não é uma teofania, não é uma aparição discreta, vamos dizer assim, uma manifestação que deixa o homem atônito, mas que fica procurando onde está, quem é. Não. Também não é uma manifestação incompleta, ela é plena, ela é uma manifestação eterna de Deus entre nós. Por isso que ao nos revelar Cristo, nós não precisamos agora nem de querer recorrer a alguma coisa materializada de Deus, porque Ele já se materializou no Filho, quando Ele encarnou, se fez como um de nós. E também não precisamos de correr atrás de novas revelações, porque a palavra de Deus é suficiente para tudo que nós precisamos referente à nossa fé na pessoa de Jesus Cristo. Deus continua governando todo o universo. E Ele governará para todo sempre. Governa hoje e governará para todo sempre. Porque Ele veio até nós na pessoa de Jesus Cristo. Ele completou o seu plano na pessoa de Jesus Cristo. O que nos cabe agora é anunciar este Evangelho. Pegar a palavra e proclamar a palavra. Até ali o Espírito Santo dizia aos homens que Deus escolheu para tal, dizendo, escreve. Lá em Apocalipse está lá o termo, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Hoje o Espírito de Deus não fala mais desta forma, escreve. O Espírito de Deus fala aos servos de Deus, prega a palavra de Deus, a palavra revelada, a palavra que se consumou na pessoa de Jesus Cristo. E essa palavra que nós temos a pregar, meu querido telespectador, essa palavra é a palavra de Deus. Quando nós estudamos a palavra de Deus, essa revelação progressiva, primeiramente um quadro de teofanias, depois de profecias, e agora a plenitude da revelação na pessoa de Jesus Cristo, satisfaz a nossa alma. Não precisamos ficar desesperados atrás de algum iluminado, atrás de algum homem
cheio de poder, atrás de alguma coisa poderosa ou atrás de algum conhecimento oculto, como se Deus estivesse escondendo alguma coisa de nós. Não. As coisas reveladas estão aqui na palavra, são suficientes para a nossa salvação, para a nossa comunhão com Deus, para conhecermos as coisas da vida eterna, do fim dos tempos. As coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. A palavra de Deus nos foi revelada, este livro maravilhoso, onde Deus se revela a nós, não uma revelação natural, mas uma revelação especial. Hoje, o que nós precisamos para compreender a Escritura? Não precisamos mais de revelação, porque a revelação já é completa. Não precisamos mais de novas profecias, porque o livro é suficiente. A palavra de Deus já contém todas as profecias suficientemente para a nossa fé. O que nós precisamos hoje é da iluminação do Espírito Santo, para nós compreendermos as Escrituras. A iluminação do Espírito, para entendermos o que Deus revelou a nós na sua palavra. O que Deus inspirou a homens santos e revelou a eles a sua palavra, para que eles escrevessem e ficasse registrado para a nossa edificação. Hoje o que nós precisamos é da iluminação do Espírito Santo, para iluminar o nosso entendimento, abrir os nossos olhos, para nós compreendermos a revelação de Deus em cada página das Escrituras Sagradas. Jesus disse que o Espírito Santo haveria de nos guiar a toda a verdade. E ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não é um pedaço da verdade, é a verdade. Que Deus abençoe você. E se você quiser estudar mais sobre a revelação, nesta quarta-feira tem a próxima aula do nosso curso de teologia ali na igreja. E você está convidado a participar conosco, conhecer. Pode ir como aluno ouvinte. Se você não gostar, você não precisa voltar, tá bom? Pode ir como aluno ouvinte. Você será muito bem recebido ali entre nós. Nós vamos para o último intervalo e voltamos para a nossa oração, encerrando assim o programa Andando com Cristo de hoje. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações: 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Livraria da Bíblia, onde você encontra todas as novidades em artigos evangélicos, como CDs, DVDs originais, Bíblias de vários tamanhos e modelos, artigos para presentear em todas as ocasiões. Não percam as promoções de livros e Bíblias com preços especiais. Livraria da Bíblia, Rua Rael Bonfacker, 2952, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3427-0379. A Livraria da Bíblia atende de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Livraria da Bíblia. Nós voltamos aqui para completar o nosso programa Andando com Cristo, orando com você e com a sua família. Nós precisamos que o Espírito Santo ilumine o nosso coração. Nós vivemos dias confusos, de tantas trombetas dissonantes, tantas vozes dissonantes, desviando o coração do homem.
da palavra de Deus, da revelação de Deus a nós. Vamos orar por isso. Deus, nós oramos agora pelos nossos telespectadores. Oramos para que o Espírito Santo ilumine o coração de cada um de nós, para compreender a Tua palavra revelada a nós, para compreendermos o plano da salvação que o Senhor nos oferece na pessoa de Jesus Cristo. Essa salvação graciosa, essa expiação que Cristo faz na cruz pelos nossos pecados. Saber que ali morreu o justo por pecadores, para que agora o Senhor possa nos oferecer a justiça do Evangelho, não uma justiça própria, mas a justiça da cruz de Cristo, para que ela venha sobre nós, trazendo transformação e vida eterna. Ilumina com o Teu Santo Espírito o nosso coração, para compreendermos tudo o que o Senhor revelou de forma especial e nos deu pela Tua palavra. Ajuda-nos a compreendermos estas coisas e revela Cristo ao coração de cada um que nos ouve neste momento. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Tão puro e perfeito é o amor, não busca interesse ou favor, mistério, expressão, vida e